E aí, pessoal, hoje eu vou falar sobre medo de vender e como que eu posso perder o medo de vender. Em primeiro lugar, para te perder o medo de vender, tu precisa saber o porquê que tu tem medo de vender. Não tem como tu resolver um problema sem tu saber o motivo, ou seja, a causa do problema. Então, eu vou te explicar direitinho até o final do vídeo, passo a passo, para como tu encontrar o motivo do teu medo e também como que tu pode resolver isso. Exatamente. Mas antes eu quero te pedir para te dar o like aí no vídeo, para te fazer o teu comentário, deixar as tuas dúvidas e também me seguir lá no Instagram @carlosamaroficial, onde todos os dias eu tiro várias dúvidas sobre vendas, sobre empreendedorismo, sobre como colocar um produto para ser revendido na mão de revendedores, de lojistas, de supermercados e atacados. Então vamos lá. Em primeiro lugar, é importante tu identificar o porquê que tu tem medo de vender. Geralmente esse medo que as pessoas têm de vender vem atrelado a alguma palavra que disseram para ela. Exatamente. Pode ter sido em outra experiência profissional, pode ter sido na infância, enfim, tem vários momentos da tua vida que podem ter te programado sem nem tu perceber, ou tu mesmo com as tuas palavras fez também essa programação mental em ti mesmo e hoje tu tenta desenvolver a venda e não consegue. Ah, eu vou e não consigo vender, justamente porque nem tu acredita em ti mesmo. Essa programação mental pode ter sido feito com palavras ou até mesmo com algum impacto emocional. No meu caso, por exemplo, eu tive uma experiência com o meu pai muito negativa. O meu pai sempre foi um comerciante de sucesso, mas na minha consciência, diante da minha experiência com ele, vendo ele vender, na realidade eu tive experiências negativas, porque quando eu vi o meu pai trabalhando como comerciante ou como vendedor, como empreendedor, as experiências que eu vi, ele já era muito velho, foram bem negativas, foram bem impactantes. Isso moveu e mexeu muito comigo quando eu fui empreender e quando eu fui vender. Eu não sabia disso. Eu tive que passar pelo processo na prática, através de experiências, para criar novas experiências positivas, para tirar essa crença limitante que existia dentro de mim em relação à venda. Então toma muito cuidado, porque provavelmente o motivo pelo qual hoje tu saiu já para a rua para bater de porta em porta, tentou talvez ir para uma sinaleira como eu já fui vender e voltou com todo o teu produto, tem muito a ver contigo e muito menos a ver com o que o outro está pensando, o outro está achando. Exatamente isso. Passa muito menos pelo cliente e muito mais dentro de nós. Se trata da maneira de como a gente se vê. A maneira como tu te vê faz com que o cliente vai te ver. E isso vai comprometer diretamente o teu resultado. E se tu não tem resultado, tu te frustra, tu desanima e tu desiste. Então, como que eu posso fazer, sabendo disso, para mudar essa situação? Porque, como eu disse, tem situações que elas desencadearam através de experiências que a pessoa nem lembra. Pode ter sido antes dos 5 anos de idade, pode ser lá quando a pessoa estava na barriga da mãe, inclusive. E como que então hoje eu identifico? Porque hoje eu tenho lá meus 30, 40 anos, tento vender e não consigo. Por exemplo, existe a necessidade de tu gerar uma nova programação mental na tua cabeça. Se tu é da geração onde os vendedores de Barça, antigamente tinham os vendedores de Barça que iam de porta em porta com um catálogo ou carregavam dentro do carro aqueles livros, aquelas enciclopédias gigantes para vender para as pessoas. Isso era tratado na época como algo vergonhoso, porque naquela época as pessoas tinham que ter uma profissão, tinham que ter se formado e quem estava ali batendo de porta em porta, estava se sujeitando a uma humilhação, estava se sujeitando a uma situação de vergonha. Ainda acontece muito isso hoje, porque as pessoas, a sociedade ainda cobra de nós uma postura e um caminho que tu tinha que ter seguido e daí de repente tu não conseguiu seguir esse caminho. Então como fazer agora para vender? Primeiro é tu aceitar. O primeiro passo é tu aceitar a posição que tu te encontra, porque a pessoa não vende porque ela não aceita. Se ela não se aceita como vendedor, ninguém vai aceitar ela como vendedor. Esse é o primeiro passo que tu tem que tomar. Como que eu faço para me aceitar, Carlos? Se eu realmente passei por esses traumas, assim como tu passou, eu também tive essas experiências negativas como tu passou.
Como que tu fez na prática? Primeiro, eu comecei a programar a minha mente novamente, porque eu também acreditava que eu não sabia vender e eu dizia que não gostava de vender. Há 20 anos atrás, quando eu comecei a vender, era a frase que eu mais repetia, porque o que eu queria era uma estabilidade, um emprego fixo, um salário fixo e pronto. E vendedor, empreendedor, não tem nada de estabilidade e nada de fixo. Então o que acontece? Tu vai ter que criar uma nova experiência, novos impactos emocionais positivos para que tu comece a mudar essa crença dentro de ti, novas programações mentais, te alimentar de novas informações com vendedores, com pessoas empreendedoras que têm sucesso, porque é uma escolha tua para quem que tu vai olhar. De fato, se tu decidir olhar para pessoas que tentaram e não conseguiram, ou talvez tu até já tenha experiência tanto na tua casa ou em relação a algum familiar, então se tu olhar para isso, tu não vai conseguir nunca desenvolver as vendas, tu sempre vai voltar frustrado e voltar a trabalhar aonde tu já está acostumado. É uma coisa nova para ti, então tu vai precisar fazer uma programação nova mental. Como que tu vai fazer isso? Olhando para as pessoas que conseguem, olhando para as pessoas que têm sucesso. E aí então tu vai novamente tentar. Quando tu tentar inicialmente, ainda vai ser muito difícil, porque inicialmente tu não vai ter o resultado imediato, porque isso ainda vai estar muito forte na tua mente, muito forte batendo na tua cabeça. Mas se tu não desistir, se tu permanecer, tu vai começar a criar novas experiências. Tu vai levar o não quantas vezes for necessário, mas tu vai analisar o que é que tu tá errando, por que é que tu gagueja, por que é que tu... É por falta de conhecimento, é por falta de experiência. Se é por falta de experiência, tu tem que permanecer insistindo, continuando, até que tu tenha experiência nova, até que tu tenha experiência positiva. Se é por falta de conhecimento, então tu vai adquirir o conhecimento que tu precisa para que tu crie novos impactos emocionais. Quais vão ser no caso da venda? Tu vai persistir e através da insistência, através da perseverança, através de um entusiasmo que tu vai colocar dentro de ti, esquecendo as experiências negativas, os traumas negativos, tu vai começar a ter pequenos resultados. Não vai ser da noite para o dia que tu vai ser o melhor vendedor e o melhor empreendedor, mas se tu permanecer, tu vai começar a ter pequenos resultados. Esses resultados vão causar novos impactos emocionais dentro de ti. É importante tu comemorar esses pequenos resultados, tu colocar pequenas metas diárias. Por exemplo, eu saí para vender salgado na rua. Quantos salgados eu vou vender? Eu quero vender 100, 200 salgados e aí tá bom para mim. Ok, mas tu tá com esse problema emocional para conseguir realizar a venda, então tu vai colocar uma meta de 10 salgados. E se tu vender os 10 salgados, eu sei, não é o suficiente, não é o que tu quer, mas tu bateu a meta dos 10. Então tu vai comemorar, tu vai dar pro teu sistema uma comemoração, uma vibração. Tu vai comprar algum presente para ti, nem que seja uma bala, para te sentir uma emoção de comemoração daquele resultado atingido. Amanhã tu vai aumentar a tua meta, afinal de contas tu quer vender 100, 200. Então amanhã tu não vai vender 10, amanhã tu vai aumentar a tua meta para 12, para 15. Tu vai fazer ela gradativamente e toda vez que tu atingir ela, tu vai dar uma gratificação para tua mente. Então tu vai causar com isso novos impactos emocionais. Eles são pequenos. Talvez já de início tu tenha alguns resultados grandes. Melhor ainda, porque quanto mais impacto emocional novo, positivo, tu vai ter uma nova programação mental. E aí tu vai começar a te ver como vendedor. Tu vai começar a ter mais segurança, tu vai começar a falar com mais confiança. E aí depois, com o tempo, assim como eu, que dizia que não gostava de vender, hoje eu digo que amo vender, amo empreender. Hoje eu digo, graças a Deus, eu sei vender. E na realidade eu digo que sei vender e vendo mesmo, porque é o que eu acredito. Mas se eu pegar um produto novo, se eu pegar um empreendimento novo agora, começar do zero, eu não vou saber vender o produto. Eu sei que eu vou ter que aprender, eu sei que eu vou ter que passar por uma nova experiência. Só que, como eu acredito que sei vender, eu aprendo e vendo. Então anota aí, tu precisa de uma nova programação mental através de palavras positivas, novos impactos emocionais, novas experiências positivas. Tu só vai conseguir isso te enxergando de forma diferente, certo? Então, se tu gostou do vídeo, se ele te ajudou, eu te peço, compartilha ele com o máximo de pessoas que tu puder, manda para todos os grupos de WhatsApp, porque vender e empreender, no mínimo vender, é uma coisa que
Todas as pessoas precisam e fazem de alguma maneira todos os dias, mas se tu potencializar, se tu ajudar essa pessoa, com certeza tu vai estar ajudando muitas pessoas a mudarem de vida. Compartilha, comenta, manda pergunta para mim, fala o que tipo de vídeo que tu quer que eu grave, que eu vou gravar aqui, e não esquece de deixar o teu like. Até a próxima!